Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o oncologista Nivaldo Vieira. Seja muito bem-vindo ao Vida Leve. Então, doutor Nivaldo, essa campanha que tem todo ano, Novembro Azul, né? A gente sabe que enfatiza aí o câncer da próstata, mas a gente fala sobre a saúde do homem de uma forma geral. A campanha está muito mais ampla do que somente câncer de próstata. Ela está preocupada nas afecções, nos problemas que pode acometer a vida do homem desde o nascimento. E aí começa com fimose, o testículo que não desce, que chama criptorquidia. Depois, ao longo do desenvolvimento, as doenças sexualmente transmissíveis, a vacina do HPV, na fase da adolescência, na fase da juventude, depressão, as causas externas que vitimam os homens, acidentes automobilísticos. E aí a gente chega na senilidade, na fase adulta, com, de fato, o risco de câncer de próstata. Então, vê-se que, partindo de um problema pontual como câncer de próstata, a discussão hoje é muito mais ampla e o mês de novembro ele é usado para conversar sobre saúde do sexo masculino, o sexo frágil para muita gente. Essa coisa de, o homem não quer ir ao médico, ele tem essa dificuldade, as mulheres vão mais, é cultural, não é? Uma das barreiras culturais é o fantasma do toque retal. Então, realmente... Sempre ele. Realmente... muita gente associa Novembro Azul com o mês do toque. Eu queria desvencilhar essa ideia porque se o homem cuida sempre de si, nós podemos falar sobre o que a gente chama de fatores de risco. Isso sim é importante. Para o câncer de próstata especificamente, existem os chamados fatores de risco. Lembrando que fator de risco não é veredito. Quando a gente identifica a presença de algum fator de risco, não quer dizer que a pessoa terá obrigatoriamente a doença. Quer dizer que a pessoa está exposta a um risco maior de adquirir a doença. Para o câncer de próstata, nós temos os chamados fatores de risco não modificáveis, por exemplo, história familiar. Um homem que tem uma forte história familiar de câncer de próstata aumenta a possibilidade de ele mesmo vir a desenvolver. Obesidade é um fator de risco também, só que esse, por sua vez, é modificável. Sim. Sedentarismo, modificável. Idade avançada, não modificável. A alimentação também, né, doutor Nivaldo? A alimentação não tem dúvida que influencia. Primeiro que quando a gente come mal, quando a gente come bobagem, essas comidas industrializadas, a gente se sente muito mal. E tem diversos trabalhos que correlacionam uma má alimentação, defumados, enlatados, embutidos, excesso de carne vermelha, pobreza de fibras, a maior incidência de câncer. Então, de fato, conversar sobre alimentação, primeiro é sentir-se melhor e depois é cuidar melhor da própria saúde e reduzir o risco de câncer. A partir de quantos anos o homem ele deve fazer o exame do toque e os outros exames complementares para o diagnóstico precoce? Para os homens que não têm história familiar, para os homens que não têm os sintomas, a gente não precisa preocupar-se com isso antes dos 45 anos. Se o homem desenvolve algum tipo de sintoma, se o homem tem uma história familiar muito rica de câncer de próstata, isso deve ser antecipado. Para que limite? Para nenhum limite. Se aos 20 e poucos anos o homem está tendo intensos sintomas urinários ou sexuais, procurar o especialista. Mas se não, aos 45, 50 anos, e cuidar, porque é importante o diagnóstico precoce. E esses sintomas, quando eles aparecem, geralmente são? Alguns homens desenvolvem dificuldade para urinar, o jato urinário fica fraco, precisa acordar várias vezes à noite para urinar, pode ter dor ao ato de urinar, ardor no canal da urina, sangue na urina pode estar presente. Diversos são os sintomas, mas não pensem, se vocês estão sentindo alguma dessas coisas, meu Deus, o médico disse na televisão que eu estou com câncer. Não se trata disso. São sintomas que fazem, Karine, com que o homem procure ajuda, procure assistência, procure aprofundar mais o que pode estar acontecendo. É o alerta, o pontapé, para que ao longo do ano você tenha essa preocupação e esse autocuidado, né? É isso. Bate aqui, doutor Nivaldo.